E em época de preços elevados, quem vai no supermercado precisa fazer malabarismo para a feira do mês render e continuar cabendo no orçamento. Um dos principais truques usados pelas donas de casa e também donos de casa é a substituição de um alimento pelo outro. Mas fique atento, viu? Não adianta fazer essa troca usando produtos de baixo teor nutricional. A reportagem do Ivan Lemos a gente acompanha agora. A dona Leda veio para o supermercado à procura do bom e velho cuscuz, mas aproveitou para olhar o preço do arroz. Esse aqui tá mais em conta, né? Porque aquele é parborizado. Mas eu prefiro comprar mesmo assim, se você for pôr na ponta do lápis 1 quilo e pôr 5 quilos, leva 5 quilos que vale mais a pena. Então a gente, além de calcular, a gente tem que pesquisar, né? Para manter a alimentação bem saudável, a dona Maria Rita não dispensa fruta, mas pesquisa bem antes de levar. Estou trabalhando com mais barato no momento. Olhando o kiwizinho aí. Kiwi, eu vou sempre no preço. Tá R$ 23,99 o kiwi. Tá salgado. Tem um outro de 41, aí eu vou no de 40. Tem um de 41 e tem um de 23, aí eu vou no mais barato. Presta bastante atenção sem perder a alimentação saudável. Sem perder a alimentação saudável. Um dos alimentos que mais pesam no bolso do consumidor é a proteína, que é essencial na vida de todos nós. Mas como substituir? Doutora Alessandra Gama, nutricionista, está aqui com a gente hoje. Doutora Alessandra, proteína a gente pensa logo em carne. E aí o preço às vezes dá aquela subida, descida. Qual a opção aí para a gente economizar? Na verdade, assim, é o que pesa muito, né? Vamos falar numa cesta básica, é realmente a proteína. E é um alimento fundamental, tá? Então vamos lá, como substituir? A gente hoje está com preço. Normalmente as pessoas gostam de cortes variados, mas aqueles cortes mais magros, né? Que o pessoal mais gosta de comer, de consumir. Então a gente pode pensar em substituir alguns. Por exemplo, patinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais ou menos, né? A gente pode substituir o patinho, que é uma carne magra, pelo acém, o acém sem osso, né? Porque também é uma carne magra e que está com preço melhor. Atualmente ele está com preço melhor do que o patinho. Uma outra coisa interessante, a gente tem que pensar bem, gente, na hora de substituir a proteína. Nunca substituir uma proteína que não é tão interessante como os embutidos, tá? Então vai substituir tem um corte mais em conta, por exemplo, um frango. Quem gosta muito de peito de frango, pode escolher aí a parte da coxa, uma coxa sem osso, que também é um corte importante e nutritivo. Colocar sempre ovos nessa composição, que também é uma proteína de alto valor biológico, então você consegue aí e que tem um preço mais acessível. Agora a gente está num corredor que é tradicional na mesa e no prato do brasileiro, onde tem o feijão e o arroz. Vamos começar aqui pelo arroz, doutora. A opção aqui para economizar sem perder a qualidade da alimentação, qual é? O pulo do gato é o seguinte, com relação ao arroz. Muitas pessoas gostam de consumir o arroz branco, o arroz purinho, aquele pequenininho, tá? Que atualmente ele tem um preço maior do que o arroz parborizado, que é um arroz. O que acontece? Quando você vai fazer o cozimento desse arroz aqui, ele não cresce tanto. O parborizado ele já aumenta o volume, ou seja, você tem uma maior quantidade com menor preço. Sem falar que é importante também que você sempre coloque alguma coisa em seu arroz, ou seja, um legume, um brócolis, uma cenoura, que isso também vai aumentar a quantidade, vai ficar muito mais nutritivo e muito mais saboroso. Agora vamos para a combinação perfeita desse prato, que é o feijão, doutora. E aí, o feijão a gente tem uma variação, às vezes, bastante grande em relação a tipos. Nessa semana, o que a gente observa aqui, qual é o feijão? Exatamente. Semana passada nós tivemos um aumento muito grande no arroz, no feijão carioquinha, né? E o feijão preto já ficou com um preço melhor. Essa semana já está diferente, a gente já vê que é aqui que tem uma diferença. Que o feijão carioquinha está com preço mais elevado do que o feijão preto. Então, o que você vai buscar? Nutricionalmente, existe um prejuízo? Não. O feijão preto tem uma quantidade um pouquinho maior de ferro, nutricionalmente falando, mas eles têm uma quantidade muito grande de aminoácidos que são importantes. Então, assim, e a proteína é vegetal. Então, assim, pode variar? Pode. Então, essa semana, pela questão do preço, a gente fica com feijão carioquinha.
E aí no feijão também tem muita gente que coloca legumes ali, às vezes para render, e nutricionalmente também é bom. Perfeito. Sempre que for um feijão bem preparado, ele tem que ter uma abóbora, um chuchu, né? Uma coisa muito mais saborosa. Vai render, nutricionalmente vai ficar perfeito e a dona de casa vai fazer uma boa economia. A doutora falou da abóbora no feijão, a abóbora está aqui, preço pouco mais de R$6 o quilo, mas a abóbora também é uma coisa que rende quando misturada ali no feijão, quando adicionada a outros produtos, né, doutora? Exatamente. Quando a gente pensa na nossa alimentação, a gente tem que pensar na parte nutritiva, né? A gente precisa se alimentar de nutrientes. Então, assim, colocar legumes dentro desse feijão, ele vai enriquecer bastante, só vem a complementar. E a abóbora com um feijãozinho é maravilhoso. Vai aumentar a quantidade desse feijão, nutricionalmente vai ser maravilhoso e sem falar que o sabor, hein, é perfeito. Mas uma coisa também bem interessante é colocar. Eu gosto muito de colocar raiz, tá? Complemento maravilhoso, inclusive para o carboidrato, substituir inclusive o arroz, que é um carboidrato, por outro carboidrato que a gente chama de carboidrato complexo, tá? Pela sua quantidade muito interessante aí de fibra. Então, o inhame, a macaxeira, fazer um purezinho é perfeito na substituição daquele arroz. A gente mostrou no começo da reportagem a cliente aqui do supermercado comprando frutas e olhando o preço sem perder a qualidade para economizar. E a gente está aqui com uma fruta, maracujá, que é a fruta da época. E a doutora estava falando aqui que as frutas da época são muito ricas em nutrientes justamente por causa dessa questão do tempo e do dia que ela está sendo colhida. Exatamente. Então, assim, é uma vantagem muito grande comprar a fruta da época. Primeiro, pelo preço, que ela tem maior demanda. Segundo, porque a fruta da época ela está sendo colhida dentro do seu maior processo. Então, nutricionalmente, ela está muito mais enriquecida, tá? Porque ela está sendo colhida na época dela, preparada para aquela época. Então, assim, vai escolher uma fruta, gente, capricha na fruta da época. A gente tem esse mês. Aqui, ó, maracujá, melancia, tangerina, maçã. Então, assim, são as frutas que estão com o melhor preço e estão, assim, prontas para ser colhida e levada para casa.